Boa noite a todos. Vamos começar mais um Evangelho no Lar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, juntos. Agradecer por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, que muitas coisas importantes aconteceram. Agradecer pela oportunidade de comunicação e agradecer aos nossos mentores espirituais por estarem sempre ao nosso lado, nos ajudando, porque sem eles seria tudo muito mais difícil. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Quero agradecer também a presença de todos os espíritos que necessitam de luz, que vieram até nós, procuraram a nossa casa, o nosso Evangelho, para tentarem se recuperar e se melhorarem, para serem amparados e sarados e curados através dessa palavra. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A parte em que eu abri foi o mal e o remédio. O mal e o remédio. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor. Por vos ter querido provar, ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adorna vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele chamou a Deus. Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vos me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mais ainda, que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade, da glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgai-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados,
quando vagáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vós consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós, que pedistes a fortuna e a glória, e fizestes para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós, que pediste para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico. Sabieis que, quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfante, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessores cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se, no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, antes os quais se avêm aos poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos do que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida, um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Ó Senhor, pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se despenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos e reconhecimento de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que tua alma se alegre, porque serão atendidos por Deus. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo é excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente sem jamais a alcançarem.
Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para que não se guiar pela sabedoria, que por um ano, por um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciário. Não, por certo. Porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro. E das melhores sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que a cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. E é um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. O primeiro texto que tu leu me chamou bastante atenção em relação à fé, que a fé, como falou no texto, a fé ela remove montanhas. Tipo, se a tua vida pode estar toda errado, amanhã tu não sabe o que tu vai fazer, amanhã de repente tu não sabe se tu vai ter algo para comer, mas se tu tiver fé, com certeza tu estás bem, porque o ingrediente principal da nossa vida é a fé, entendeu? Tendo fé, pode ter certeza que tu alcança tudo, até mesmo as coisas mais impossíveis que tu imagina na tua vida, tu tendo fé, elas vão acontecer, porque eu já vi o impossível acontecer através da fé. Entendeu? É a letra de uma música que se chama O Milagre do Caixa 7. E a letra é assim: uma mulher de fé, esposa de um homem descrente, para que ele acreditasse, pedia ardentemente. Joelhos dobrados ao chão, rezava sem desanimar, e ele sempre contestava: não sei para que tanto rezar. Se a cada dia que passa é pior nossa situação, não temos mais o que comer, tá faltando leite e o pão. E foi naquele momento, em meio à sua oração, ela ouviu uma voz falando ao seu coração: sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia. Faça tudo o que eu disser e terá a grande prova. Foi seguindo passo a passo o que a voz de Deus lhe dizia: vá neste supermercado logo que amanhecer o dia. Leve junto o seu esposo e compre o que precisar, e dirija-se ao caixa 7 para sua compra passar. Quando falou ao esposo, na hora ele disse não. Você deve estar ficando louca, fazer compras sem nenhum tostão. Mas de tanto ela insistir, ele acabou concordando, mas disse: vou ficar bem longe, quando a compra estiver passando. Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia. Faça tudo o que eu disser e terá a grande prova. Comprou e foi ao caixa 7, tudo pronto e nada acontecia. E um silêncio após a pergunta, de que forma ela pagaria. E de repente o serviço de som anuncia o seguinte recado:
Estamos completando hoje 7 anos de supermercado. E como é nosso aniversário, um cliente vamos premiar. Quem estiver no caixa 7 não precisa sua compra pagar. Ela olhou para o esposo, que se ajoelhou no chão, chorando batia no peito, perdão, meu senhor, perdão. Acreditou porque viu o milagre acontecendo. Feliz aquele que acredita, mesmo não estando vendo. Pois é. Precisa dizer mais nada, né? Na música já tá falando. Ele só acreditou porque ele viu. E ela sempre acreditou mesmo sem ver. É como eu acabei de falar. Ela não tinha nada para comer, só tinha o quê? O principal ingrediente da vida dela, a fé. A fé. E através da fé dela, ela encheu um carrinho que com certeza, pelo tanto que ela encheu, iria sustentar a família dela por um bom tempo. Então eu acho que essa música que me veio na cabeça do nada, ela... Acho que é a explicação de... Você já conhecia essa música? Ouvi muitos e muitos anos. Muitos anos. Eu não conhecia. Não, eu ouvi ela há muitos anos, mas não sabia a letra inteira. Assim. Mas... Não sabia nem o nome, não sei nem como é que me veio na cabeça o milagre do Caixa 7. Mas, enfim... A gente sabe, né? Sim, eu acho que o evangelho de hoje foi bem simples, não tem muito o que a gente falar, porque é basicamente isso. A gente tem que ter fé diante de todas as situações, mesmo aquelas situações em que parece impossível que alguma coisa boa pode acontecer, quando nós estamos envoltos a só coisas ruins, acontecimentos ruins, momentos ruins, dificuldade de todos os lados. A gente se desentende com a pessoa dentro de casa, com o resto da família, com o pessoal do trabalho, com os filhos, até com os bichinhos de estimação. Parece que as coisas estão desandando, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue ver uma esperança. Parece que os nossos olhos e o nosso coração só conseguem se focar nas coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta. Percas de pessoas queridas. Mesmo nesses momentos, nós temos que ter fé. A gente tem que se pegar ao fato conhecido, que porque nós sabemos a verdade, nós estamos aqui porque nós temos consciência dela, de que tudo que acontece na nossa vida ou na vida das outras pessoas, acontece porque tem que acontecer. Então, quando uma pessoa desencarna, quando uma dificuldade acontece, quando haja um desentendimento, ou até mesmo um distanciamento, uma separação, seja ela de que nível for, a gente tem que entender que isso já estava programado para acontecer. E que por trás da história de vida daquela pessoa, e quando eu falo história de vida, não é a história dessa vida, mas a história de todas as vidas, a história de vida daquela alma, carrega muitas informações que a gente não sabe. A gente não tem o conhecimento, mas Deus sabe de todas as coisas e aquela alma sabe para onde ela está indo, o que ela tem que fazer. Então, muitas vezes a gente pode fazer coisas para mudar. Tem situações em que não tem nada que a gente pode fazer. A gente tem que aceitar a situação, tentar enxergar o melhor lado, porque tudo tem lado bom e lado ruim. Pedir forças para Deus para aguentar, porque isso também vai passar. E ter fé. Porque como disse aqui no Evangelho, toda vez que a gente sofre, a gente tem que dar graças a Deus. Por quê? Porque o sofrimento, ele é a oportunidade que nós temos de aprender, de passar por cima, de perdoar, de testar as nossas forças. Muitas vezes, quando a gente passa por dificuldades, na maioria das vezes, quando a gente passa por dificuldades, a gente percebe o quanto a gente evoluiu. Ou seja, todas as vezes em que superamos uma dificuldade, nós evoluímos como pessoa. A maioria das vezes a gente consegue enxergar isso. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que perdem o emprego, perdem o marido, perdem a esposa, perdem os filhos, perdem a casa e não consegue aceitar, não consegue entender, não consegue ver o lado bom daquilo, não consegue aprender nada com isso. Porém, a maioria das pessoas consegue. Então,
É óbvio que enquanto estamos passando pela situação, é difícil enxergar isso. E é por isso que existe a fé. Porque a fé é aquela forma de entender o seguinte: eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei quando isso vai acabar, eu não sei, mas eu acredito. É como se Deus falasse assim: atravessa essa porta. Você não sabe o que tem do outro lado. Pode ser uma coisa melhor ou uma coisa pior, mas você vai, porque você acredita. Isso é ter fé. É você acreditar, é você caminhar pelo escuro, sem saber para onde você está indo, e mesmo assim continuar caminhando, porque você confia naquele que está com você. Então a fé é isso. E a gente tem que saber que, é lógico que a fé, ela tem que ser exaltada em todos os momentos da nossa vida. Porém, é nos piores que a gente tem que trazer ela mais para perto da gente. Que a gente tem que valorizar mais, a gente tem que se apegar. A fé é o nosso bote salva-vidas. Quando a tempestade passar, você pode estar desnutrido, queimado, um monte de coisa, mas você vai estar vivo. Porque a sua saúde física, mental, você pode conseguir depois, com tratamento, com isso, com aquilo. Mas você está vivo, isso é o que importa. Então, vamos nos agarrar nos momentos difíceis a esse bote salva-vidas que é a fé. E o segundo bote salva-vida, que são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque as pessoas que nós escolhemos para fazerem parte da nossa vida e da nossa família, nós escolhemos. Ou seja, se você está passando por um período de dificuldade com determinadas pessoas ao seu lado, você escolheu isso. Então tente tirar o melhor proveito disso, das pessoas que estão à sua volta. Como eu posso ver como essas pessoas podem me ajudar. E como eu posso ajudar essas determinadas pessoas. E a gente não tá falando de gostar. Porque você não tem a obrigação de gostar de ninguém. É lógico que se você gosta fica mais fácil. Sim. Mas não é gostar. É você entender que são essas pessoas que estão do seu lado. É aceitar que isso foi escolhido por você. E tentar fazer o melhor com isso. Então isso é ter fé. E é muito importante esse tema ter vindo, porque hoje mesmo a gente já tinha falado no grupo sobre as coisas que virão. Ainda tem muita coisa para acontecer com a gente aqui na Terra durante esse período de regeneração que ainda vai demorar. Muita coisa ruim, entre aspas, muita coisa desagradável que vai trazer muito sofrimento vai acontecer pelo menos até 2022. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que fortalecer a fé, a gente tem que fortalecer os corações, fortalecer os laços afetivos, porque os laços afetivos vão ser muito importantes. Por quê? Porque você pode fazer sozinho, você pode, mas se você tiver com alguém fica mais fácil. Então vamos nos aproximar, estreitar os laços e se fortalecer na fé, para que na hora que essas coisas ruins começarem a acontecer, a gente possa se manter firme no caminho certo, porque quando tudo isso passar, o sol vai brilhar, a gente vai ajoelhar, vai olhar para o céu e vai dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, vislumbrando esse mundo novo com essas pessoas. Então vamos nos preparar, vamos fazer o máximo que a gente puder. É como quando você decide correr uma maratona. Você não pode simplesmente pegar e sair correndo. Você tem que treinar, você tem que fazer uma alimentação balanceada, você tem que fazer exercício físico, você tem que preparar seu corpo, fortalecer a sua mente, fortalecer seus músculos, tem que fazer treinos, tem que ir correndo pequenas maratonas para você já ir se aquecendo, para poder enfrentar a grande prova. É exatamente isso que a gente está fazendo. Toda essa dor e esse sofrimento que estamos passando agora são treinos para que a gente possa enfrentar o que está por vir, mas quando a gente atravessar aquela linha, que a gente chegar lá no final e ver que nós fomos capazes de cumprir aquilo,
a sensação vai ser assim, tão maravilhosa que você vai olhar para trás e vai falar: tudo aquilo que eu passei não é nada mediante a sensação que eu tô sentindo agora. É a mesma coisa. Então, vamos entender que nós estamos passando pela maior prova da existência da gente. A maior prova de resistência e de fé que a gente poderia passar para Deus. Deus nos colocou aqui nesse período com uma honra de podermos mostrar a Ele que somos dignos. Olha, Senhor, eu venci, eu consegui. Eu fraquejei, eu bambiei, mas eu não caí, eu tô aqui. Porque o Senhor esteve comigo e eu senti o Senhor ao meu lado, mesmo quando não sentia. É mais ou menos isso. Sabe quando você tá dormindo ao lado do seu esposo e da sua esposa, e mesmo que um esteja numa ponta da cama e o outro na outra, vocês não estão se tocando fisicamente, mas você sente a presença da pessoa ali? É isso. Você sabe que a pessoa tá ali, você sabe que se acontecer alguma coisa com você, você tem a quem chamar, você tem a quem chutar, empurrar, fazer alguma coisa. Você sabe que a pessoa tá ali, mesmo que você não esteja tocando a pessoa, você sabe que ela tá ali, é isso. Principalmente nesse período de pandemia, onde estamos afastados das pessoas, a gente não tá podendo estar junto com as pessoas, mas a gente sabe que as pessoas estão ali. E se acontecer alguma coisa, a gente pode ir lá. Então vamos nos preparar espiritualmente. E por que a gente tem que fazer isso agora? Porque a gente tem que fazer aos poucos. Como eu disse, é um treino, tem que começar aos poucos. Então vamos começar logo, logo, logo. Isso é um clamor da espiritualidade. Isso pode parecer repetitivo. Nossa, a Débora só fala disso. Se ela manda um texto, ela fala disso. Se ela manda um áudio, ela fala disso. Se ela manda... Não sou eu que estou falando, é a espiritualidade. E se você está ouvindo repetidamente a mesma coisa, é porque você ainda não entendeu. Eu tenho um vídeo no meu canal que diz... O título do vídeo é Ninguém gosta de ouvir 50 vezes a mesma coisa. E lá diz o porquê. Que muitas vezes até o pai, a mãe, o patrão ou a espiritualidade fala várias vezes a mesma coisa que a gente... eu tô de saco cheio de ouvir isso. Se você tá ouvindo é porque você ainda não entendeu. Você ainda não colocou em prática o que você tem que fazer. Então a espiritualidade vai bater na mesma tecla porque nós precisamos fazer a nossa parte. Eles estão fazendo a parte deles, mas não é suficiente. Então vamos fazer. Quanto antes a gente começar, melhor. Né? A segunda parte está falando da felicidade, que é a gente tem que parar de ficar achando que a gente vai encontrar a felicidade plena e absoluta aqui nesse mundo. Nós não vamos. Nós temos que nos contentar que moramos, habitamos um mundo de expiações e provas e que aqui não vai encontrar felicidade plena. Aqui nós vamos ter momentos de felicidade. Só isso. Porque a felicidade não é daqui, a felicidade é de lá, é da espiritualidade, é do nosso mundo mesmo, real e verdadeiro. É lógico, a gente tem que buscar ser feliz, a gente tem que buscar ser feliz. Só que a moral da situação é a seguinte: muitas vezes as pessoas deixam passar momentos de felicidade porque estão buscando a felicidade. Eu vou dar um exemplo. Chega no final de semana, onde o pai não trabalha. Ele só trabalha de segunda a sexta. E de final de semana é o dia que ele tem para ficar com os filhos e com a família. Para fazer coisas agradáveis. Assistir um filme, comer uma pizza, brincar, ir no parque, no shopping, na praia, ser feliz com a família. Mas ele deixa de ter um momento de felicidade na praia, no shopping, em casa, comendo pizza com os filhos. Para fazer hora extra no trabalho. Para poder ganhar mais dinheiro, para poder comprar mais coisas, para poder ser feliz. Então, não adianta você desperdiçar momentos de felicidades buscando uma felicidade plena e imensurável, porque ela não existe aqui. A gente não vai encontrar essa felicidade aqui. Então, aproveite todos os momentos de felicidade que você puder.
E pode ser do menorzinho, por exemplo, de acordar e falar: hoje eu não vou fazer nada, eu vou me jogar no sofá, vou maratonar uma série que eu amo, tomando Coca-Cola o dia inteiro. Porque hoje eu tirei o dia pra mim e isso me faz feliz. Até o momentos mais grandiosos, como reuniões de família, uma viagem em família ou qualquer coisa assim. Vamos aproveitar todos os momentos de felicidade, porque a nossa existência terrena, ela é feita de momentos de felicidade. Então vamos parar de desperdiçar esses momentos esperando algo que não existe aqui. Não existe aqui. Porque não vale a pena. Você vai se frustrar. Porque pode ser que você nunca consiga atingir todo esse dinheiro que você acha que você vai trazer felicidade. Pode ser que você desencarne antes. Vamos imaginar assim a cena de um filho, que é muito comum. Que fica: eu vou visitar meus pais. Não, no outro final de semana eu vou. Aí fazer: não, no outro final de semana eu vou. Não, no outro final de semana eu vou. Ah, filho, mas você nunca vem, a gente tá sentindo sua falta, não sei o quê. Ah, mãe, mas eu tô trabalhando porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso comprar remédio, porque eu preciso pagar o seu lar de idosos, porque eu preciso pagar a prestação do carro, porque eu preciso fazer isso, para pagar minha faculdade, porque eu tô fazendo TCC, lá. Nunca vai. Aí, num dia, no final de semana, decide ir, o telefone toca. Ó, seu pai ou sua mãe morreu. E engraçado que quando morre a gente sempre arruma tempo pra ir no velório. Engraçado isso, né? Sim. A gente sempre arruma tempo pra ir no velório das pessoas. A gente falta no serviço, a gente pega carro emprestado, faz um monte de coisa e arruma um jeito de ir em velório. Por que não se desempenhar com a mesma forma para ir encontrar as pessoas enquanto elas ainda estão vivas? Por que não se comprometer em falar: não, eles são meus pais e eu vou visitá-los pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou pelo menos uma vez no mês? Eu vou dedicar um dia do meu mês. Não, esse dia, do mesmo dia que você fala, esse dia é o dia de churrasco, esse é o dia da pizza, esse é o dia do evangelho, eu vou dedicar este dia para fazer isso. Isso foi só um exemplo. Às vezes é até dentro de casa, às vezes você mora com a pessoa e não consegue conviver com ela. Não tem um momento junto. Não consegue fazer nada junto com a pessoa. Porque ou a pessoa está trabalhando ou a pessoa está dormindo. Então vamos arrumar tempo para sermos felizes, para aproveitar os nossos momentos de felicidade. Porque a felicidade nós que fazemos, não é o dinheiro que faz a felicidade, não são os bens materiais, somos nós que fazemos. Então, por que existem pessoas mais felizes do que outras? Porque tem mais dinheiro, porque tem mais bem? Não, porque sabe aproveitar melhor os momentos de felicidade. Porque se você parar para analisar a vida de uma pessoa muito feliz, daquelas pessoas que são tão felizes, que estão sempre sorrindo, que você sente aquela energia boa vindo da pessoa, geralmente são pessoas muito humildes e que conseguem se divertir e sentir a felicidade nas poucas coisas. Em ir na casa de um amigo tomar um café, sabe? Pequenas coisas. Em passear na praça e ver os cachorros brincando, em ir na praia e ver as ondas do mar quebrando. Isso lá é momento de felicidade. Vamos aprender com essas pessoas. Entender as nossas limitações quanto seres humanos encarnados. Nós temos acesso à felicidade. Então vamos aproveitar esse acesso. Ele vai ser como você quer? Não, não vai. Mas aproveite mesmo assim. Não fique esperando que as coisas sejam exatamente do jeito que você acha que elas têm que ser para aproveitar. Aí mais uma vez a gente volta naquilo que a gente já vem falando vários e vários evangelhos. Pare de desperdiçar o seu tempo. Pare de desperdiçar o seu tempo. E quando você encontra momentos de felicidade onde você possa agregar a Deus e outras pessoas, melhor ainda. Então,
a segunda parte estava falando sobre isso, sobre a felicidade, e a felicidade é isso. Não tem segredo. No começo é fácil? Não, não é. E eu sei porque eu passei por bastante coisa. E hoje, quando eu tô aqui dentro da minha casa, que eu abro as portas do fundo da minha casa, que eu olho a vista que eu tenho aqui, eu sinto uma felicidade imensurável. Numa coisa muito simples. Não fui eu que fiz, não fui eu que criei, não fui eu que escolhi. Tá ali. É só admirar. Eu não posso tocar, nada, mas tá ali e me faz feliz. É uma coisa muito simples. E às vezes eu não tô bem, eu tô meio triste, eu paro ali um tempinho na porta e fico olhando aquelas vacas, aqueles boi, aquele monte de mato, e eu me sinto feliz. E isso me faz bem de duas formas. Uma porque eu me sinto bem mesmo com essa vista que eu tenho. E a outra porque eu me sinto bem comigo mesmo de me sentir feliz com tão pouco. Isso significa que eu estou começando a entender. Eu estou começando a absorver tudo isso. Então, vamos exercitar isso dentro da gente. Não é só exercício físico, a gente tem que fazer exercício moral. A gente tem que fazer exercício mental. A gente tem que fazer exercício sentimental. Tudo na vida da gente é exercício. É a prática que leva à perfeição. Sem a prática, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos encerrar mais um evangelho. Quero agradecer aos nossos mentores espirituais. Pedir para que eles nos acompanhem durante mais essa semana. Principalmente naqueles momentos em que a gente desanima e tem vontade de abrir mão de tudo, porque se sente fraco, porque se sente pequeno, mediante as obras que Deus exige de nós, pede para nós. Diz, eu gostaria que você fizesse isso, que você fizesse aquilo. E às vezes a gente se sente tão pequeno, tão insignificante, que olha e fala, Senhor, eu não tenho condições de fazer isso, olha para mim. E aí vem os mentores espirituais e diz, você consegue porque você não está sozinho. Então, vamos juntos fazer. Então, principalmente por esses momentos, eu quero agradecer e quero que eles continuem a trabalhar isso nas nossas vidas. Agradecer a presença de todos os espíritos aqui presentes, principalmente daqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam da luz, daqueles que precisam de amparo, que sejam resgatados. Pedir para que o Senhor nos abençoe mais essa semana, abençoe os nossos bichinhos de estimação, o nosso lar, os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, estado, país, planeta. Que nosso Senhor Jesus continue nos usando como instrumentos para transmitir a sua palavra e que isso seja sempre a prioridade em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.